Olá, tudo bem? Hoje, finalmente, vamos dar resposta à questão que foi colocada nesta série de vídeos desde o início. Mas antes de darmos resposta a isso, eu quero começar por lhe pedir para subscrever o canal se não o fez ainda, partilhar os vídeos nas redes sociais, dar o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja visto pelo maior número de pessoas possível, e não se esqueça de ativar as notificações se ainda não fez. Bom, vamos então agora responder em relação à direita e em relação à esquerda se existe alguma coerência em se defender uma família política e outra família política sendo corrupto. Como nós vimos no vídeo anterior, eu vou reforçar neste, a direita claramente se posiciona em termos da pirâmide social na defesa das classes sociais mais altas. Ninguém espera ver da parte da direita propostas de leis que visem diretamente beneficiar as classes sociais mais baixas. Normalmente, quando se propõe uma redução dos impostos, é sempre redução dos impostos ou genérica, raramente, mas quase sempre no sentido de se reduzir os impostos das classes sociais mais altas ou então dos impostos sobre as empresas. Nunca se vê da parte da direita propostas que beneficiem de forma direta as classes sociais mais baixas. Portanto, existe claramente um foco nessas classes sociais mais altas. É claro que essa defesa das classes sociais mais altas vem sempre emolduradas de uma certa falácia de que, ao se beneficiar essas classes sociais, elas vão contribuir para os benefícios das classes sociais mais baixas. É sempre apresentada em relação aos benefícios das classes sociais mais baixas de uma forma indireta. É sempre ajudando as mais altas que as mais baixas vão se beneficiar. Claro que cada um, quando essas teorias são apresentadas, interpreta da forma que bem entender. Eu considero que, na generalidade, essas propostas são extremamente falaciosas. Por exemplo, eu cheguei até a gravar um vídeo a falar sobre essa teoria do trickle-down, em que, teoricamente, ao se reduzir os impostos das empresas das classes sociais mais baixas, esse benefício acaba por se refletir, de se escorrer para as classes sociais mais baixas, o que não se comprova. O que acontece na prática é que não é a questão da falta de dinheiro que faz com que as pessoas que têm dinheiro não investam, porque a maior parte do dinheiro está na mão delas. Portanto, não é colocando mais dinheiro na mão delas que elas vão deixar de investir. Elas deixam de investir por uma redução na procura, e a redução na procura acontece porque, como a grande maioria da população mundial são das pessoas das classes sociais de meio para baixo da pirâmide, sobretudo nas partes mais baixas, se essas pessoas não têm capacidade de compra, evidentemente há uma redução na procura. Havendo uma redução na procura, as empresas não têm necessidade de produzir tanto, portanto não é colocando mais dinheiro na mão dessas pessoas que elas vão investir, porque não havendo perspectiva de aumento da procura, não há razão para se investir para estoque, como é evidente. Ninguém faz isso. Não é lógico. Portanto, é uma teoria que é usada apenas por uma questão falaciosa. Porque, como eu disse no vídeo anterior, se não for através dessas falácias, dessas mentiras descaradas, de se querer dar uma imagem positiva a um benefício que é diretamente dirigido às classes sociais mais altas, nunca nenhum partido de direita chegaria ao poder. Portanto, no caso da direita, eu entendo que existe total e absoluta coerência em defender-se a direita e, ao mesmo tempo, ser corrupto. E porquê? Por uma questão muito simples. Se a direita defende as classes sociais mais altas, e são essas classes sociais mais altas que têm a capacidade financeira de corromper o político, ora, a direita está, obviamente, totalmente disponível, por uma questão até ideológica, de aceitar qualquer tipo de suborno, qualquer tipo de corrupção. Porque se ela já por ela tende a defender essas classes sociais, se
essas classes sociais mais baixas, mais altas, sentem a necessidade de um benefício ainda maior ou de uma pressão maior, um convencimento, e aqui um convencimento não, entre aspas, porque não se trata de um convencimento através da coerência da lógica, mas através do poder financeiro. O que é que acontece? A direita está perfeitamente disponível para aceitar que, além de continuar a defender as suas teorias, continuar a defender os seus princípios, porque não também, associado a isso, poder ganhar algum. Portanto, eu não vejo nenhuma incoerência. Não quer dizer que as pessoas de direitas, mais uma vez reforço isso, que as pessoas de direitas sejam necessariamente corruptas. Eu acredito que haja pessoas de direitas que não são, obviamente, corruptas. São pessoas que defendem aqueles princípios e porque entendem que esses princípios estão certos e não estão disponíveis para aceitar nenhum tipo de suborno por isso. No entanto, se elas aceitarem, não existe incoerência, porque não vai entrar em choque com a ideologia deles. Eles não têm que negar a sua ideologia para aceitar esse suborno. Agora vamos ver, em relação à esquerda, se as coisas se mantêm exatamente nos mesmos termos. Da mesma forma que a direita se preocupa com as classes sociais mais elevadas, a esquerda, por tradição, se preocupa com as classes sociais de meio para baixo, das classes sociais, classe média e média baixa, e as classes sociais mais baixas da pirâmide social, que é onde reside a maior parte das pessoas. Portanto, se a esquerda, e eu ponho aqui um se bastante grande, focasse na defesa dessas classes sociais, que é aquela que é maioritária, onde existe a maior parte das pessoas, e se as pessoas que se dizem de esquerda se comportassem efetivamente como pessoas de esquerda, em que se dirijam os benefícios para essas classes sociais, tenham toda uma política voltada para a defesa dessas classes sociais, fazendo com que reduza o nível de desigualdade. Mais uma vez, eu insisto, quase em todos os vídeos eu falo do exemplo dos países nórdicos. Os países nórdicos são dos países com menor nível de desigualdade no mundo, onde não existe pessoas, ou melhor, até existe pessoas bastante ricas, mas num número muito menor e que nunca chegam a ser tão ricas como acontece noutros países. Por outro lado, praticamente não existe pobreza, existe uma imensa classe média. E o que é que isso acarreta? Acarreta que quando existem crises a nível globais, esses países acabam por sentir essa crise muito menor. E outra coisa, são países que conseguem manter um nível de desemprego extremamente baixo, porque como a capacidade de compra da sociedade no seu todo é bastante elevada, o que é que acontece? Nunca há uma redução do poder de compra. Então as pessoas têm sempre capacidade de comprar, com isso as empresas têm sempre necessidade de produzir. Isso, evidentemente, em relação ao mercado interno. Mas em relação ao mercado externo, as exportações faz com que, como as pessoas, além do demais, estão motivadas para produzir mais, eles acabam também por se tornar competitivos pela produtividade. E, evidentemente, são países que, além disso, investem fortemente em termos tecnológicos, em manter tecnologias de pontas nas empresas que fomentam um aumento da produtividade, fomentam um aumento da qualidade dos produtos que são produzidos. E o que é que acontece? É que como a política nesses países é uma política voltada para a defesa das classes sociais mais baixas, de forma a manter um nível de desigualdade no mínimo, o que é que acontece? É que mesmo esses benefícios tecnológicos acabam sempre por reverter em benefício da população, focando sempre nessas classes sociais. Com isso, esses países têm um nível de vida melhor do que qualquer outro país do mundo. Não sendo dos países mais ricos do mundo, não sendo dos países com maiores PIBs do mundo, são os países onde o nível de vida, a qualidade, isso aí já entra outros fatores, e são países em que, em termos de qualidade de vida, têm alguns problemas porque são países extremamente frios, com muito poucas horas de sol, sobretudo no inverno. Portanto, eles não têm essa qualidade de vida que, por exemplo, os países
mais do sul da Europa, ou dos países das regiões mais equatoriais, beneficiam, mas compensam isso por uma capacidade financeira, por um poder de compra que lhes permite, por exemplo, viajar em qualquer época do ano. Eles conseguem ter mais tempo livre, conseguem trabalhar em média menos horas do que os outros trabalhadores. Com isso conseguem manter um nível de desemprego extremamente baixo, uma qualidade de vida muito alta. Portanto, quando eu defendo a esquerda, considero que a esquerda verdadeira, para mim, é essa esquerda. É essa esquerda que defende ideologicamente as classes sociais mais baixas, sem entrar naquele populismo que se vê de alguns que se dizem de esquerdas, mas que vêm-se revelar como ditadores pura e simplesmente, como é o caso de Maduro atualmente na Venezuela, e como o caso de qualquer outro tipo de ditadura, em que eles negam a esquerda, a partir do momento que eles se tornam extremamente corruptos, e aí é que eu quero chegar, é que existe uma incoerência, ao contrário da direita, existe uma incoerência na esquerda, na corrupção. A partir do momento em que uma pessoa de esquerda aceita a corrupção, ela está a trair o seu ideal. Porquê? Porque não são as pessoas das classes sociais mais baixas que têm poder financeiro que vão corromper uma pessoa de esquerda para defender a esquerda. Eles não têm capacidade para isso. Quem é que corrompe a esquerda? São as classes sociais mais altas. As classes sociais mais altas é que conseguem corromper o poder quando a esquerda está no poder, ou mesmo quando não está, para votar num determinado sentido, é sempre as classes sociais mais altas. Ou seja, a partir do momento que a esquerda faz isso, ela, além de eticamente estar a condenar está a praticar um fato extremamente maléfico, que é aceitar a corrupção, aceitar moralmente, é inaceitável no modo geral que alguém aceite ser subornado, ou seja, porque caso for. No caso da esquerda é muito pior, porque além desse aspecto moral, existe o aspecto ético da ideologia. Ele transforma-se, além do mais, num traidor. E a partir do momento em que ele aceita suborno, ele não pode mais ser considerado uma pessoa de esquerda, porque ele traiu a causa da esquerda, porque ele aceitou o suborno para beneficiar as classes sociais mais elevadas. Veja-se o exemplo do que aconteceu com Lula no Brasil, em que o Lula e o regime de Lula e de Dilma, em que eles chegam no governo como um partido de esquerda, tomam algumas medidas tipicamente de esquerda que beneficiam diretamente as classes sociais mais baixas. Isso teve um impacto extremamente positivo na economia. O Brasil cresceu bastante, o nível de desigualdade diminuiu, a qualidade nos hospitais, nas escolas, teve um breve período de melhoria. E o que é que aconteceu? É que, associado a isso, esse governo começa a escolher alguns grupos de elite para, através de uma corrupção que atingiu níveis totalmente inaceitáveis, para destruir tudo isso. Portanto, todo o partido, toda aquela elite traiu o ideal de esquerda. Portanto, eu não consigo considerar, em relação ao Brasil, que o PT seja um partido de esquerda. Eu não consigo ver no Lula um político de esquerda. O que eu vejo no Lula e no PT, de modo geral, e nos partidos que andam na órbita do PT, como um partido de oportunistas. É um bando de oportunistas que usam o ideal de esquerda para chegar ao poder, mas uma vez instalado no poder, o que é que faz? Eles fazem o jogo da corrupção, o jogo da defesa de alguns grupos em benefício deles próprios, não em benefício da sociedade, em benefício do todo, mas em benefício deles próprios, por um projeto de poder pessoal que nada, rigorosamente nada, tem a ver com o ideal de esquerda. Penso que este vídeo foi suficientemente esclarecedor. Penso que você deve ter ficado com a ideia exata, porque a esquerda é o único, entre todas as famílias políticas, é, no meu entender, a única aonde a corrupção não se encaixa neste modelo. Todas as outras famílias políticas,
algum tipo de corrupção não entra totalmente em choque com a ideologia. Porquê? Porque de uma forma ou de outra eles têm alguma ligação com aquelas pessoas que têm capacidade para corromper. Elas defendem de alguma forma esse grupo de pessoas que têm capacidade para corromper. Ao contrário da esquerda e a esquerda democrática, isto não acontece. Quando alguém de uma esquerda democrática aceita a corrupção, ele trai a esquerda, ele deixa de poder ser considerado pessoa de esquerda, ou seja, na prática, muito provavelmente, ele nunca foi uma pessoa de esquerda. Ele apenas se aproveitou da ideologia para chegar ao poder, para se beneficiar pessoalmente e não beneficiar o grupo para o qual a esquerda se dirige. Espero que esse vídeo tenha sido suficientemente esclarecedor. Continue a acompanhar o canal. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo. Mas não se esqueça, se não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais, dê o seu like e ative as notificações. Mais uma vez, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.